Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, num mês onde estamos falando de fenômenos espíritas. Semana passada falamos sobre o tema Sou médium ou louco, né? E hoje nós vamos falar de sono e sonhos. Um tema curioso, porque nós dormimos todos os dias, né? E estamos sempre falando de sonhos que tivemos ou os outros estão sempre nos contando sobre os sonhos que tiveram. Olha que interessante. O sono é um processo que a gente chama de emancipação da alma, também conhecido como desdobramento, enfim. São momentos em que o corpo físico repousa, adormece e o espírito se distancia do corpo físico, ganhando a liberdade de espírito. E ele vai fazer o que ele quiser, aonde ele quiser. Logicamente, o espírito ganhando a liberdade de ir para onde quiser e considerando que há muitas moradas na casa do Pai, né? E que o universo nos oferece muitas dessas moradas, a gente precisa respeitar, né, essa lei vibracional em que nós somente conseguimos estar em ambientes compatíveis à nossa vibração. Portanto, quando eu me distancio do corpo físico, eu ganho a liberdade de espírito e eu posso ir para onde eu quiser, porque eu não estou limitada ao corpo físico. Eu não preciso de avião, eu não preciso de carro ou bicicleta, eu vou na velocidade da luz. Mas para onde eu vou? Bom, aí a liberdade que eu tenho vai estar compatível com o nível de conhecimento moral que eu tenho, a minha idade moral. Quanto mais evoluído o espírito, mais longe ele consegue ir no que se refere à visitação de moradas mais elevadas. Quanto mais primitivo o espírito, menos distante ele consegue ir, porque ele não alcança determinadas camadas espirituais, porque ainda está na infância espiritual, ok? E aí é o interessante do sono. Durante o repouso do meu corpo físico, eu posso visitar pessoas, eu posso estudar, eu posso trabalhar, eu posso colaborar com irmãos que estejam necessitados, posso ter um diálogo com o meu anjo guardião, meu mentor querido, visitar irmãos que desencarnaram, que eu sinto saudade. Mas tudo vai de acordo com os meus interesses. Então, quando eu estou indo dormir, o que eu quero fazer? Essa é a curiosidade. Porque se eu estiver, por exemplo, passando por um processo perturbador, de muita insegurança e ciúme de alguém, eu posso deixar meu corpo repousando e eu, espírito, vou atrás dessa pessoa perseguir. Se eu quero ajudar um familiar que está em sofrimento por uma doença, mas ele mora longe, eu posso deixar meu corpo repousando e ir até o lar dele ou até o hospital em que ele está e colaborar, doar amor, fluidos elevados. Essa escolha do que a gente vai fazer é nossa, porque nós temos o livre-arbítrio. Por isso é muito legal a gente ter momentos edificantes antes do sono. Porque se eu fizer uma leitura edificante, né, escutar músicas que me acalmam, ou fazer uma prece honesta, eu elevo a minha vibração, me conectando com a espiritualidade maior. E aí eu tendo a
tirar melhor proveito nesse momento do sono. E, inclusive, me protejo, porque eu tenho espíritos que me perseguem, eu tenho espíritos que me obsidiam, e eu posso, ao me desdobrar, ao viver o sono, essa emancipação da alma, encontrar eles bem ali me esperando. Aí eles podem vir me perturbar, ou eles podem dialogar, ou eles podem brigar, tudo pode acontecer. Então, é importante entendermos que o espírito continua vivendo, né? Há algumas literaturas que até comparam, é como se o sono fosse um intervalo de morte, porque o espírito se distancia do corpo físico e ganha a liberdade de espírito. Mas não há o desenlace do espírito com o corpo físico, senão não teria mais a vitalidade do corpo físico, tá certo? Essa é a diferença, uma grande diferença do sono da morte, né? Porque a morte tem realmente o desenlace do espírito com o corpo físico. Então, o corpo físico fica sem vida, acabou. Ele não tem vitalidade. No sono, não. Eu me distancio, mas os laços fluídicos continuam ligados, vinculados, né? E aí vem a curiosidade do sonho. Ora, se então, durante o sono, eu continuo vivendo como espírito, indo para lá e para cá, fazendo o que eu quero fazer, por que quando eu acordo, aparecem alguns registros na minha consciência, ou às vezes não aparece registro nenhum, né? E alguns registros são interessantes, porque às vezes vêm histórias, né? Eu vivi uma história no sonho, tem início, meio e fim, emoções, sentimentos, mas às vezes não. Às vezes tem umas imagens que a gente não consegue nem contar como foi o sonho, não é assim? Eu estava no mercado e aí, de repente, a roda da bicicleta estava girando e a nuvem passou e eu estava coçando meu braço, né? Não tem isso. Aí a gente fala, gente, isso não tem nada a ver. O que eu estava fazendo, então, durante meu sono, que ficou com todas essas imagens? Bom, aí a gente entra num tema complexo. O sonho é um tema muito curioso, muito bacana, porque ele expressa a complexidade psíquica que existe no espírito. Quando eu me distancio do corpo físico, vamos simular aqui, corpo físico, eu, espírito, ok? Quando eu me distancio do corpo físico, deixo o corpo físico ali repousando e eu vou reduzindo a minha tensão psíquica em estado de vigília, né? A minha consciência cerebral aqui, e eu vou ampliando meus sentidos espirituais. Ao ampliar meus sentidos espirituais, eu começo a acessar a minha consciência espiritual. Eu acesso memórias de vidas passadas, eu acesso emoções, sentimentos e interpretações que não estão na minha consciência orgânica, né? Não vem à minha mente enquanto eu estou aqui acordado, não vem, está lá no meu inconsciente, né? Que é onde acessa toda a nossa memória espiritual. E eu vivo experiências. Aí, quanto mais distante, quanto mais profundo o sono, né? Mais distante eu estou do corpo físico, menos denso, menos forte, né? É o laço do espírito com o corpo físico. Então vamos lá. Eu, espírito, sou o ser pensante. Meu corpo físico tem um cérebro que expressa o que eu, espírito, penso. Quando há o desencarne, o corpo se transforma e eu, espírito, sigo, com todas as minhas memórias e com toda a inteligência adquirida, ok? Pois bem, quando eu penso, meu cérebro expressa, tá? Eu, espírito, o ser pensante, a inteligência e o corpo físico. Quanto menor
for a minha tensão psíquica aqui na vida física, maior o meu transe, maior o meu, minha liberdade espiritual, ok? Quando eu tô aqui, eu penso, meu cérebro expressa. Quanto mais distante eu tô, maior dificuldade tem meu cérebro de expressar meu pensamento. Entende? Porque eu sou o espírito, eu sou o ser pensante, eu vou, o pensamento vai comigo. E aqui para. Então, algumas coisas que eu vivo na experiência espiritual se refletem na minha estrutura cerebral. E aí eu acordo e lembro. Então, a gente já ouviu muito falar, né, popularmente, assim, todo mundo sonha. Pode ser que não lembre, mas todo mundo sonha. Por quê? Todo mundo vive a experiência espiritual. Mas nem tudo que a gente vive na experiência espiritual se projeta na roupagem orgânica, no cérebro. Entende? E muito do que se projeta depois sai da consciência, fica no inconsciente. Porque estava tão distante. Foi uma experiência tão espiritual. Por isso que é muito comum a gente dormir e ao acordar, lembra do sonho. Aí passa 2 horinhas e a gente já não lembra mais. Porque não fixou nessa roupagem orgânica, né? Mas é só isso? Então as imagens que vêm para o sonho representam a experiência espiritual? Não. Tem imagens que vêm que representam simbologias do acesso ao nosso inconsciente. Emoções, sentimentos, interpretações que se apresentam na nossa estrutura cerebral, na nossa estrutura consciente, aqui encarnado, através de simbologias. Então, por exemplo, eu tenho fobia de aranha. Pode ser que eu sonhe com aranha, mas a aranha em si é só uma simbologia que representa no meu sono o medo. Entende? Aí é bem bacana, porque quando a gente começa a exercitar assim, acordei, deixa eu anotar meu sonho, e a gente começa a tentar entender essa simbologia, nossa, a gente começa a aprofundar um autoconhecimento muito grande. Principalmente no mundo de hoje, nos dias de hoje, porque hoje está tudo muito rápido, é muita informação, é muita coisa, a gente tem pouco tempo de qualidade para refletir, para aprofundar nossas digestões psíquicas sobre o que eu vivi no dia de hoje, sobre o que eu senti, né? A gente vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. Quando chega, quando olha assim, né? Tô aqui, né? Então, seria muito saudável se a gente conseguisse ter pausas, né, no nosso dia, principalmente no final do dia, para rever o dia, o que eu senti, o que eu pensei, o que significa para mim as coisas que eu vivi, né? Santo Agostinho mesmo nos exemplificou isso, essa revisão, para que a gente aprenda com o que a gente está vivendo e não só saia vivendo, né? Se a gente acordasse e anotasse as imagens que ficam no registro desse sonho, a gente ia começar a se conhecer mais, né? Engraçado, eu sonhei com uma aranha. E a aranha, para mim, simboliza o medo. Por que será que o medo me vem à mente durante uma digestão psíquica? Aí eu começo a pensar, o que tem me causado medo? Entende? Estou dando um exemplo, tá? E não estou dizendo que a aranha é a simbologia do medo, eu estou exemplificando, criando uma hipótese, né? Simulando uma situação. Se a aranha para mim representa medo, mas a aranha para você pode representar outra coisa, né? Por isso não é indicado que você procure esses livros dos sonhos e simbologias, porque a simbologia é muito particular. É muito particular. O que uma imagem simboliza para você, para mim simboliza outra coisa. E por que é particular? Porque as nossas histórias espirituais são diferentes. A história que você teve com a aranha foi diferente da história que eu tenho com a aranha, né? Então existem aqueles que amam a aranha
que estudam a aranha, que cuidam da aranha, que trabalham para que não haja extinção. A aranha no sonho dessa pessoa vai ter uma simbologia totalmente diferente do outro que foi picado pela aranha, que quase morreu pela aranha. Entende? A gente aplica conceitos em determinados objetos ou imagens a partir da nossa experiência. Ah, eu sonhei com fulano. Talvez você não tenha tido contato com essa pessoa durante o sono. É que fulano tem uma simbologia na sua vida. Ele representa a força, por exemplo. Então, quando você vai ter uma digestão psíquica em que você busca força, a imagem daquela pessoa vem na sua estrutura mental, entende? Ou não, ou foi um trauma, ou foi, enfim. Aí a gente começa a entender que não é que eu sonhei com fulano. Existe. É sempre isso? Não. Pode ser simbologia, pode ser memória de algo vivido, uma cena que você viveu em vidas anteriores, pode ser uma projeção de algo que vai acontecer. Porque quando eu estou em desdobramento, meu anjo guardião conversa comigo, a espiritualidade maior me orienta. E eles podem dizer, olha, vai acontecer tal coisa, é importante você se preparar para isso, para aquilo. E aí aquela cena se apresenta e se registra. Então é natural que pessoas acordem, elas nem são médiums, mas elas sonharam com algo, lembram do sonho e daqui a pouco aquele sonho acontece, né? Então veja que curioso, o sono e o sonho são experiências espirituais, fenômenos espirituais, né? Em que a gente interage com a verdadeira vida, com a nossa verdadeira vida. Busquemos o conhecimento. Busquemos elevar a nossa vibração antes do sono, para que a gente tire proveito. Às vezes a gente está em desequilíbrios orgânicos e quando eu me desdobro, vivencio essa emancipação, eu posso, em espírito, buscar a cura. Eu posso passar por cirurgias espirituais no plano espiritual, enquanto meu corpo está repousando. Eu posso recorrer ao refazimento. Eu posso ir para outras cidades, outros locais onde estão havendo desastres e trabalhar na consolação daqueles espíritos que estão em sofrimento. Tudo eu posso fazer, tá certo? É claro que é um tema que a gente poderia aqui passar alguns dias conversando, porque traz realmente essa complexidade psíquica do espírito. Mas a proposta aqui é trazer a consciência de que a vida não para, de que somos espíritos, de que não precisamos ser médiuns para viver a verdadeira vida. Estamos vivendo ela no corpo físico e nos intervalos de refazimento através do corpo, enquanto ele repousa e a gente espiritualmente vai, né? E os sonhos possuem uma proposta de autoconhecimento. E se nós soubermos dar a devida atenção, favorece muito no nosso crescimento espiritual, na nossa compreensão psíquica e emocional. Tá certo? Então, semana que vem a gente continua falando desses fenômenos espirituais, né? E nós falaremos na semana que vem do seguinte tema: mal olhado ou provação. A gente se encontra lá.